Muito boa tarde a todas e todos. Como nós prevíamos, pontualmente às 14 horas abrimos o auditório do Hotel Ouro Minas para a Assembleia Geral de Credores da Mendes Júnior Trade Engenharia em primeira convocação. Como todos sabem, nós vamos divulgar os quórums, mas eu preciso de uma formalidade, evidentemente, compor a mesa, prestar alguns esclarecimentos importantes para as senhoras e senhores, e depois nós vamos confeccionar a ata, colher as assinaturas para encaminhá-la à meritíssima juíza da primeira vara empresarial da capital. Em nome da doutora Cláudia Helena Batista, eu os recebo. O Judiciário Mineiro tem se empenhado muito para que os trabalhos dessa grande recuperação, importante para toda Minas Gerais, transcorra dentro da maior normalidade, legalidade, sem, evidentemente, nenhum radicalismo, sem atropelos. A nossa meritíssima juíza tem dado mostras inequívocas de quão conscienciosa é na condução e na presidência da recuperação judicial. O nome diz tudo, é uma recuperação presidida pela autoridade judicante e, portanto, a doutora Cláudia Helena tem dado mostras eloquentes de quão conscienciosa, firme, serena, ela tem conduzido esse processo para que aquele escopo tão esperado, tão almejado por toda a sociedade, seja alcançado. Esse é o objetivo principal do Poder Judiciário de Minas Gerais. Nós temos grande prazer em recebê-los, sempre procurando dar o melhor que os mineiros podem oferecer. Portanto, vou fazer alguns esclarecimentos importantíssimos para que na próxima Assembleia nós possamos, portanto, termos os trabalhos conduzidos. Primeiramente, eu convido o representante também do nosso escritório, que o administrador judicial é o escritório Nemer Guimarães, doutor Leonardo Nemer, que é meu sócio, para que possa também tomar assento à mesa. Convido os representantes da Recuperanda, Mendes Júnior Trade Engenharia, na pessoa do doutor José Murilo Procópio de Carvalho. Quem mais vai acompanhá-lo, doutor José Murilo? Por gentileza, doutor Campana, que possam... Paulo, Campana. Falei certo. Sejam muito bem-vindos para que possam tomar assento na mesa dos trabalhos. E vou convidar um credor, que evidentemente vai ter que aguardar, mas será muito rápido, a elaboração da ata. E, evidentemente, convido o escritório Brito Maia, o seu representante, respondendo, portanto, pelo credor Companhia Energética de Minas Gerais, que possa também nos dar essa alegria de tomar assento à nossa mesa. Por favor. Como todos sabem, por gentileza, nós temos uma pauta. Essa pauta será obedecida, portanto, na próxima Assembleia, do dia 16. Os senhores receberão, obviamente, aqueles que acompanham o espaço do credor, eu reiteradamente tenho divulgado, acabo de divulgar também para uma outra colega, que nós temos um espaço do credor que divulga e dá, portanto, todas as informações acerca do andamento do processo. Isto porque nós sabemos, a Mendes Júnior tem 3.371 credores espalhados por mais de 10 estados da federação. E é evidente que essa dispersão geográfica dos credores da Mendes Júnior, a solução mais adequada, mais evidente, oportuna e eficiente, foi a criação do espaço do credor, que agora também, já desde o início, também podem baixar os seus aplicativos. Eu insisto, porque muitos credores alegam que às vezes não têm informação, os autos são físicos, a Mendes Júnior, portanto, tem a recuperação em autos físicos. Não é possível, portanto, acessar o processo dos seus estados, das suas localidades. Por gentileza, baixem os aplicativos, tanto Android como iPhone, que os senhores terão todas as informações e, evidente, todos os documentos do processo. Muito que vocês até precisam tirar xerox. Se vocês baixarem, portanto, o aplicativo ou acessarem o espaço do credor, todos terão, portanto, essas informações a tempo e modo. Muito bem. Então, vamos passar, não vamos demorar, mas são informações imprescindíveis
que, a pedido, estive reunida com a doutora Cláudia Helena Batista essa semana, a semana que passou, e, portanto, isso é muito importante para a condução dos nossos trabalhos, inclusive na próxima segunda-feira. Primeiramente, é importante que se diga que, para que tenhamos o quórum de instalação, eu nunca me canso de divulgar, porque informar é a melhor maneira de nós termos respeito e consideração por aqueles que vêm a Minas Gerais e vêm, portanto, na Assembleia. Nós temos, portanto, um quórum de instalação, que é o do artigo 37, parágrafo 2º, combinado com o artigo 45, é o que nós estamos computando, ou seja, a maioria, portanto, dos credores por créditos. Então, cada classe tem um total de créditos habilitados e nós precisamos, portanto, de 50% mais um dos créditos habilitados na próprio processo de recuperação. É importante que eu diga a todos e todas que nós estamos, desde ontem, com todas as sentenças proferidas pela meritíssima juíza, doutora Cláudia Helena, já computado no quórum. Todas as sentenças que transitaram em julgado, portanto, não tiveram recurso das decisões de habilitação e impugnação de crédito, já foram computados para os fins desse quórum. Eu peço, mais uma vez, que consultem o site se o seu crédito foi habilitado judicialmente ou houve uma impugnação judicial. Nós estamos ofertando a todos e todas um quadro com a posição desses processos. Consultem o espaço do credor, porque lá vocês terão o nome do credor, o número do processo e a situação dele, se já foi julgado ou não, para que vocês possam conferir. Acabo de dizer que os autos são físicos, se a sua habilitação ou se a sua impugnação já foi julgada pela meritíssima juíza titular da primeira vara empresarial. Passemos mais à frente. Eu vou anunciar, portanto, o quórum, embora eu vou continuar dando as informações importantes para todos. ME e EPP, lamentavelmente, nós não temos quórum, mas a ata vai constar 17,71% dos credores. Um quórum, sem dúvida, muito baixo. Nós não conseguimos, embora tenhamos muitas procurações, e as procurações, se tivessem sido, portanto, outorgadas no sentido de que viessem realmente à Assembleia, nós teríamos o quórum. Então, ME e EPP, nós estamos registrando em ata a verificação do quórum, tivemos 17,71%. Os trabalhistas compareceram com 53,21%. Então, teríamos quórum para a classe trabalhista. Os quirografários também tivemos um comparecimento de 62,55% dos créditos quirografários. E o crédito com garantia real, tivemos um comparecimento de 100%, porque o credor ele compareceu por meio de representação. É importante que se diga que, com esses quórums, todos já sabem, a segunda convocação é para o dia 16, na próxima segunda-feira. Quais são os esclarecimentos importantes que vamos poder fornecer a todos? Já temos o quórum, portanto, gostaríamos de dizer a todos que receberam uma pasta com a contraproposta apresentada pela Mendes Júnior Recuperanda, e um quadro comparativo. Todos receberam a pasta. Nessa pasta nós temos, no credenciamento, foi fornecida uma pasta com um quadro comparativo daquele plano, com a proposta da Assembleia no dia 27 de novembro, e a contraproposta, portanto, da Mendes Júnior. Você não recebeu no credenciamento, nós vamos fornecer a você, e lá vocês vão ver esse quadro comparativo entre uma proposta e outra. A partir dessa contraproposta, que está no site e também no aplicativo colocado à disposição de todos e todas, vocês, portanto, terão a matéria que será deliberada, portanto, em assembleia. Eu gostaria muito que passássemos para a próxima transparência, para que nós possamos esclarecer muito claramente a decisão da meritíssima juíza, doutora Cláudia Helena Batista. A doutora Cláudia, como todos sabem,
deliberou que nesta Assembleia, por óbvio, que não se realizará por falta de quórum, mas na Assembleia do dia 16, terá que ter um caráter deliberativo. O que significa isso? Que a Assembleia deverá aprovar ou rejeitar a contraproposta apresentada para Mendes Júnior. Isso não significa, e me parece que estaria implícito na decisão da doutora Cláudia Helena, que durante os debates da Assembleia, é evidente que as discussões, esclarecimentos e dúvidas poderão ser, obviamente, e muito bem esclarecidos. O que é importante que se diga é o seguinte, e essa resposta levarei para a doutora Cláudia Helena Batista. Consulto o representante da Recuperanda, para que tenhamos, na próxima Assembleia, uma discussão a respeito da contraproposta. Pergunto ao representante da Mendes Júnior, haverá espaço para a discussão da contraproposta? É isso aqui? Perfeitamente. Boa tarde a todos, eminente administradora. Claro que sempre foi o nosso lema, é conversar, é nos dar oportunidade, credores e devedor, do diálogo. Havendo isso, nada a opor. Não pode ser uma coisa assim, é isso ou não, então vamos para o pau. Não é. Acho que há um interesse geral que nós encontremos um denominador comum. Então, nós aqui estamos plenamente abertos ao diálogo. Nessa hora, até tenho certeza que a administradora fará entrará para harmonizar. Não é? É a característica dela, ela é para ser a conciliadora. E não para que nós possamos entrar num litígio. Nós não queremos, deixamos claro, está sendo gravado aí, né, que nós queremos é o diálogo. É claro, foi feita uma proposta, a proposta precisava de ser acertados alguns detalhes, a equipe técnica da Mendes trabalhou insistentemente nisso, chegamos quase a um esgotamento, mas nada impede de que os senhores credores, nós possamos, dialogando, conversando, que demore mais 3 dias que a gente fica aqui conversando, mas vamos conversando, suspendemos, voltamos, ao trabalho de paciência. Não, isso interrompo-lhe para dizer que suspensão não está em cogitação, doutor Zé Murilo. Não, eu não estou, eu estou a deliberação de todos os credores. Então, não é que nós vamos chegar, eu acho que podemos acabar em 10 minutos. Vamos chegar, opa, é isso, acerta aqui, pronto, estamos liquidados. Agora, se precisar de tempo, eu quero dizer, da nossa parte, nós suspendemos o seguinte, chegou à meia-noite, nós não estamos aguentando mais, então suspende para as 8 horas da manhã do dia seguinte, a continuidade da Assembleia, não é a suspensão, que ela seja suspensa naquele dia e prossiga. Não. Então, resumindo, nós estamos para o diálogo com os credores. Ninguém aqui está falando em adversário, nada. Nós estamos falando em ligações importantes. A Mendes Júnior não pode falir, ela é ruim para todo mundo. Então, é isso que nós defendemos, só. Bem. Então, diante dessa informação que transmitirei à Sua Excelência, eu quero deixar bem claro que a condução da Assembleia, na próxima oportunidade, abrirá espaço, mas nós estamos muito bem organizados, podem ter certeza que estamos muito bem organizados para traçar as diretrizes dessa discussão, de tal sorte que, sem dúvida nenhuma, teremos, muito antes da meia-noite, um resultado, porque a definição da doutora Cláudia Helena, sem dúvida, será cumprida. A próxima Assembleia, ela será, portanto, conclusiva. Eu estou fazendo esses comentários porque os credores, alguns deles, peticionaram a meritíssima juíza no sentido de requerer essa possibilidade de negociação que nunca deixou de estar, portanto, na condução dos nossos trabalhos. Aliás, na Assembleia anterior, nunca é demais lembrar, eu liberei, inclusive, falo eu, porque o administrador judicial que custeia todas essas despesas, e façamos até da melhor maneira, para que todos possam estar muito bem confortáveis e aconchegados. Mas o espaço foi, inclusive, liberado antes do horário da Assembleia. Eu disponibilizei
portanto, o auditório para que todos possam conversar. Eu posso fazer isso de novo na segunda-feira que vem, porque, como eu disse, o espaço está reservado já, com as despesas pagas. Então, nós podemos franquear a todos os credores e credoras que venham, portanto, mais cedo, podemos franquear o auditório para que todos se reúnam, debatam. Disseram alguns credores que a reunião foi clandestina, achei isso inusitado, clandestina, se o auditório foi aberto, todos entraram, nós constamos isso em ata, então nós temos nos pautado por realmente propiciar o melhor andamento possível aos trabalhos e, inclusive, durante a Assembleia, várias propostas foram tiradas, depois nós tivemos, inclusive, uma consolidação dessa proposta. Então, nós estamos absolutamente convencidos de que o trabalho do administrador judicial foi sempre e será no sentido da soberania da Assembleia, para que todos os credores tenham e terão o espaço para que possam, portanto, discutir e esclarecer. Continuando, portanto, deixar bem claro, a decisão deverá ser tomada na Assembleia do dia 16. Haverá espaço para esclarecimentos e debates, mas, a princípio, portanto, a determinação de Sua Excelência é que os trabalhos sejam conclusivos. Passando à frente, outro esclarecimento importante que temos a dar é de que a redação da ata, hoje nem se fala, porque será curtíssima, mas está à disposição dos credores. Há alguns credores que disseram que não participaram da redação da ata, então, por gentileza, vou convidar o Dr. Robson e outros credores que peticionaram nesse sentido, que venham juntar-se a nós para redigir a ata. Isso, para nós, é um grande ganho, porque, sem dúvida nenhuma, só podemos saber que a ata será muito bem redigida. Outros credores também peticionaram a meritíssima juíza para dizer que não houve leitura da ata ao final da Assembleia. Leve o tempo que for. Eu tive, obviamente, baixa presença, porque é óbvio, depois dos trabalhos já cansativos, muitos credores se retiraram do auditório, mas nem que tenha um credor ou nenhum, eu vou ler a ata, porque o administrador, portanto, não o fez, porque o quórum já não estava mais presente. Os credores realmente se retiraram do recinto, mas terei o maior prazer em ler a ata, seja para um ou para dois que estiverem presentes, portanto, ao final dos nossos trabalhos. Então, não foi no sentido de negar a leitura, mas, em face do pequeníssimo quórum presente, achei que seria despiciento, mas faremos isso na próxima Assembleia. Há alguns requerimentos que foram feitos à meritíssima juíza, que nós estamos, portanto, divulgando em total transparência. O requerimento, portanto, da Polian, que apresentou farta documentação de que não é mais credora ME e EPP e, portanto, está na classe quirografária. Do mesmo modo, o credor Lauro, que também está aí, ou seu representante, Carvalho Júnior, também apresentou farta documentação que justificou, portanto, diferentemente de como tinha sido habilitado pela Mendes Júnior, a documentação foi apresentada em juízo e, portanto, nós estamos, portanto, colocando-o na classe de quirografário. Temos também um requerimento do Tonio Busnello, não sei se está aí, mas nós também fizemos uma verificação absolutamente isenta e o valor foi absolutamente validado e, portanto, está à disposição daqueles que quiserem. Portanto, consultar os autos e, evidentemente, nos procurar. Estamos à disposição para todas as informações que forem necessárias. Podemos passar. Depois, preciso informar a todos que houve um agravo interposto pela recuperanda acerca da extensão dos créditos por escritórios de advocacia e honorários advocatícios para a classe dos trabalhistas. Esse agravo não foi recebido no efeito suspensivo e, portanto, no efeito devolutivo. Ele produziu seus efeitos e o agravo foi agora, semana passada, julgado pela 4ª Câmara do Tribunal de Justiça e a unanimidade, para nossa alegria, por 3-0, o agravo não foi provido. Portanto, os honorários de advogados e escritórios de advocacia, portanto, permanecem incólume a decisão da doutora Cláudia Helena, pelos seus pertinentes, fundamentados argumentos, como crédito
trabalhista. Consequentemente, os créditos por privilégio geral estão hoje, portanto, na classe trabalhista. Não é? E ficamos até lisonjeados com o voto do relator, eminente desembargador Kilder Carvalho, entendendo que a meritíssima juíza agiu no sentido da celeridade e economia processual para evitar, portanto, várias outras solicitações nesse sentido e prestigiando, como só ia acontecer, o princípio da par conditio creditório. E isso realmente nos deu uma grande alegria. O direito concursal foi premiado com a decisão da Egrégia Quarta Câmara de Justiça do Tribunal. O outro agravo, que também não teve provimento, a recuperanda questionou o crédito habilitado da Companhia Energética de Minas Gerais. Portanto, esse crédito mereceu também uma decisão muito bem fundamentada da juíza da primeira vara empresarial, e o tribunal, por unanimidade, a turma julgadora também manteve in totum a decisão da meritíssima juíza e, portanto, a Companhia Energética de Minas Gerais teve seu crédito reconhecido agora judicialmente e que está na classe quirografária, tal qual já havia sido, portanto, decidido em primeiro grau. E os acordos estão aí. Eu gostaria apenas, então, somente, hoje não haverá matéria deliberativa, mas é importante que nós possamos trazer isso ao conhecimento de todos, para a tranquilidade de todos, que a recuperanda, na sua contraproposta apresentada no dia 25 de janeiro, no anexo 1, por gentileza, aqueles que têm a contraproposta, no geral, na parte integral, o anexo, portanto, pode passar, por gentileza. O anexo, portanto, muito especificamente trata dos escritórios dos advogados, né, chamados honorários advocatícios, prevendo uma limitação para esses credores de 150 salários mínimos. Como a contraproposta foi apresentada antes do julgamento do agravo, e isso é razoável, mas agora, após o julgamento da Quarta Câmara de Justiça do Tribunal de Justiça, portanto, nós estamos entendendo que ela não será colocada em discussão, porque agora já temos, portanto, decisão judicial de que os honorários advocatícios e honorários de escritórios não se submetem ao limite de 150 salários mínimos. O acórdão é muito claro nesse sentido. A decisão de mérito, quando negou provimento ao agravo, foi, portanto, a unanimidade pela turma, não se considerou o limite de 150 salários mínimos. Então, esse anexo, portanto, nós vamos torná-lo sem efeito, porque, evidentemente, já há decisão judicial do tribunal. Com essas considerações, nós vamos disponibilizar. Vou chamar a doutora Fabiana aqui, nós não vamos tratar disso agora, mas, por favor, consultem o espaço do credor, por favor, doutora Fabiana. Vocês vão ter acesso a um parecer da AF Peritos, explicando, portanto, uma análise a partir das contas de novembro. Ela não vai apresentar hoje. Sim, deixa só a doutora Fabiana terminar, que nós vamos, por gentileza, só mostrar a metodologia e estar à disposição do espaço do credor. Boa tarde a todos. A AF Peritos realizou a análise do desempenho econômico e financeiro da recuperanda desde setembro de 2017 até fevereiro de 2018. Então, o parecer vai estar disponível lá no site para que vocês possam ter acesso já para a próxima reunião. A doutora Fabiana, da AF Peritos, vocês poderão consultar, por favor, consultem, porque é a visão atualizada das contas demonstrativas de novembro até a data de hoje. Eu consulto o Mendes Júnior se disponibilizará, portanto, no espaço do credor e no site, a apresentação que a Mendes Júnior ela tem esse direito, ela vai apresentar uma justificativa acerca da conta proposta, se ela quer disponibilizar, portanto, esses slides no espaço do credor. Uhum. A Mendes Júnior tem só um comentário com relação à disposição do anexo 1 da contraproposta. Quanto às definições de crédito trabalhista, a Mendes Júnior entende que se trata de uma questão negocial prevista no plano
e que não diz respeito necessariamente à classificação dos créditos, mas é uma questão de tratamento dos credores. Então, a medida jurídica entende que é uma questão diferente e que pode sim constar no plano da forma como foi feita na contraproposta. Eu vou registrar a manifestação, né, da recuperanda, mas, a princípio, esse tratamento de limitar a 150 salários mínimos, ele contraria a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas eu vou registrar e, evidentemente, que a Mendes Júnior estará com todas as condições para poder tomar as providências que forem necessárias, mas o tribunal já rechaçou que não há esse limite de 150 salários mínimos, é o chamado controle de legalidade que o tribunal exerceu. Aliás, exerceu provocado pelo próprio agravo, que a recuperanda, portanto, fez apresentar ao tribunal. E o controle de legalidade, é evidente, o Judiciário Mineiro não abre mão e, portanto, já decidiu. Mas eu vou registrar, por gentileza, a manifestação da recuperanda. Eu volto a consultar se disponibilizarão os slides no espaço do credor para os credores ou se reservarão para a próxima Assembleia a apresentação que havia sido prevista. Eu consulto a recuperanda se vai se fazer a divulgação até a Assembleia ou se reserva no direito de apresentar na segunda-feira que vem. Então, não será disponibilizado. Já pode disponibilizar no espaço do credor. Trazer isso para discussão, não. Não, eu estou perguntando porque nós vamos disponibilizar o nosso parecer e o da F-Peritos já para os credores terem acesso até na próxima Assembleia. Eu estou consultando. Em razão estou consultando, é só dizer sim ou não. Em razão da proximidade da próxima Assembleia, já na próxima segunda-feira, a gente faz a apresentação na própria Assembleia. Faremos a nossa explicação justificativa. Então, a resposta é não, portanto, não será autorizada a divulgação dos slides, portanto, da Mendes Júnior Engenharia, 3 de Engenharia. Desse modo, como eu disse, todos estão, portanto, com o material, o quadro comparativo, estão com os documentos no espaço do credor e, antes de encerrar os trabalhos, como só ia acontecer, indago se algum credor quer fazer uso da palavra. Algum credor quer fazer uso da palavra? Por gentileza, venha até o centro, porque nós estamos gravando. A nossa Assembleia ela é transmitida online para todos os credores, no aplicativo, no espaço do credor. Por gentileza, olhe para a câmera, que o senhor está sendo filmado. Boa tarde, meu nome é Marco Paulo Bahia, sou credor trabalhista. Queria deixar claro que eu não estou aqui representando ninguém, a não ser a mim mesmo, mas, claro, algumas pessoas podem ter a mesma... porque às vezes eu fico de costas para as pessoas, acaba sendo um questionamento aqui. A minha preocupação, quando fala sobre essa questão da negociação, do espaço para negociar na próxima Assembleia, é que nós vimos muito bem o que significa uma proposta ruim para os credores. Isso acabou refletindo numa possibilidade de negociação, que resultou numa resposta 2 meses depois, que acabou resultando nesse momento de hoje, mais 2 meses depois. Ou seja, são 4 meses. Apesar da senhora ter insistido que a deliberação será na próxima Assembleia, eu pergunto, pode haver algum espaço para colocar em votação, para a empresa poder voltar para o seu escritório e pensar mais 2 meses e tal? Porque, na verdade, ela utilizou exatos 2 meses, não vamos esquecer que ela entregou a proposta aos 48 minutos do segundo tempo, essa contraproposta. E, na verdade, uma contraproposta que dá exatamente a abertura para uma outra negociação. Né? Então, a preocupação minha, como credor trabalhista, imagino que seja a dos outros colegas, é que podemos ter os embargos dos embargos. Né? E eu acho que é isso que nós não queremos. Bom, eu gostaria que respondesse. Eu agradeço. Viu a sua manifestação? Vocês escolheram o nome dele a tempo? Marco Paulo Bahia Diniz, representante, portanto, ele é credor trabalhista. Aliás, dito isso, eu quero dizer a todos que a decisão da meritíssima juíza transitou em julgado. Se alguém cochilou ou não, mas a decisão da meritíssima juíza transitou em julgado. Portanto, a Assembleia será deliberativa. O que for objeto de alteração terá que ser na própria Assembleia, na presença de todos e, portanto, em ata. Claro?
Mais algum credor? Boa tarde a todos. Por gentileza, diga qual o credor, por gentileza. Polian Engenharia, Tedeschi Padilha Advogados e outros. Primeiro, cumprimentar novamente os trabalhos aqui como advogado que peticionou, né, no sentido de apontar e precaver, principalmente situações de negociação. Manifesto, claro, novamente aqui na presença de todos, o meu interesse de tentar encontrar um ponto comum. Aproveito a oportunidade que estamos todos aqui, se for permitido um espaço para isso, para que a gente tente dialogar entre nós, credores, e se houver, claro, a igual vontade por parte da recuperanda, a gente tentar fazer uma prévia. Não sei se estaremos todos aqui presentes na próxima Assembleia, e falo por mim também, né? Então, a gente tentar buscar um consenso. Se fala em tanto, né, de interesse em negociar e apresentando propostas, nada melhor do que a gente aproveitar esse espaço para a gente achar algum tipo de consenso, ou não, né? Porque nós temos aqui um credor de peso, a sinalização são os representantes da CEMIG, sinalização até segunda ordem, de que haveria uma rejeição do plano. A rejeição do plano ocasiona a própria falência da empresa, que no primeiro momento manifesto aqui que não é do meu interesse. Tanto por isso que peticionei tantas vezes ao juízo, e em última vez para reivindicar ou para repisar o direito de tentar negociar com a empresa. Mas é claro, tal como está o plano, não me interessa. Num deságio tão grande como esse, seria então importante a gente, já que a empresa está dando essa liberdade, a gente tentar fazer um esforço em negociar. Era o que continha. Obrigado. Doutor Robson, a CEMIG não antecipou o voto. O senhor quer esclarecer? Boa tarde a todos. Como representante da CEMIG, só queria esclarecer que, de fato, não houve nenhuma antecipação de voto e que, como os demais credores, participa dessa Assembleia e que, no momento oportuno, fará uso da palavra para emitir o seu correspondente voto. Sendo certo que a Assembleia é soberana, os senhores credores, assim como a própria CEMIG, na qualidade de credor, tem toda a oportunidade de conversarem entre si, independente do voto de um ou de outro credor, e da forma como eles pretendem posicionar. Obrigado pela oportunidade. Pois não, o nosso representante do sindicato. Meu nome é Eduardo Armon, represento os trabalhadores da construção pesada, são 1.000 e poucos trabalhadores que estão na recuperação. E a preocupação nossa é que a gente agilizasse, já que vai ter a outra Assembleia, agilizasse o processo da Assembleia para tomada de decisão. Nesse sentido, eu queria fazer uma sugestão para a mesa, que, no nosso ver, pode agilizar e pode criar, pelo menos, uma referência para a gente não ficar se debatendo no nada. Na Assembleia anterior, houve aprovação por alguns grupos e rejeição por outros. Na prática, a gente sabe que o problema central estava nos maiores credores e a nossa sugestão é que a próxima Assembleia comece pela decisão destes credores, para que os demais tenham a visão do que nós estamos, onde nós estamos pisando. Porque senão nós não podemos ficar até meia-noite e esperar a votação de um único credor que tem a maior parte do resultado e simplesmente rejeitar. É uma sugestão no sentido de agilizar e de criar um espaço real de negociação na próxima Assembleia. E agradeço. Pode ficar. Eu quero agradecer ao senhor Eduardo, do sindicato, que tem sempre acolhido com a maior presteza
as nossas reivindicações para a organização e para, obviamente, a participação dos trabalhos. Eu agradeço penhoradamente o sindicato. Tenho recebido do Sindicato dos Trabalhadores da Mendes Júnior, sem dúvida, um tratamento que eu só posso elogiar e registrar em ata, por gentileza. Mas eu vou levar em consideração, eu explico ao senhor, Eduardo, é que, para que nós possamos, e não haverá esses esclarecimentos iniciais que estamos tendo hoje. Então, teremos a apresentação, portanto, da empresa, que se reserva no direito, portanto, de falar só na segunda-feira, e da AF Peritos. E aí passaríamos à deliberação. A questão é que eu preciso entrar na deliberação para colher os votos, porque não há como, antes da deliberação, eu colher os votos, portanto, dos credores. Mas nós vamos avaliar. Ah, sim, a ordem de votação. Perfeitamente, senhor Eduardo, perfeitamente, é muito razoável e nós vamos, portanto, conduzir, até porque, cabo de dizer, apresentada as justificativas e esclarecimentos da empresa e da F Peritos, nós podemos começar pelos credores quirografários, seguidos do ME e PP, créditos com garantia real e depois trabalhistas. Muito bem-vinda a sua sugestão. Algum mais outro credor? Por gentileza, tem que, se for possível, vir aqui para a câmera. Só uma questão de ordem. Como a Assembleia não foi instalada hoje, não houve quórum de instalação, eu imagino que não possamos adiantar questões relativas à Assembleia, porque a Assembleia não foi instalada, né? Então, não faz sentido a gente discutir ouvir credores muitas eu posso. coisas, né, ouvir que são credores eu posso. Ouvir os credores eu posso. Até porque se deslocaram dos seus locais, viajaram, não é? Vieram, portanto, convocados pelo edital da meritíssima juíza, e ninguém vai dizer depois que eu cacei a palavra deles. E quero dizer também, dá licença, que nenhuma responsabilidade a Recuperanda tem pelo fato de ter sido a outra Assembleia encerrada, e hoje só está se fazendo essa aqui porque ela foi encerrada, que se tivesse sido suspensa, ela estava rodando ainda. Então, nenhuma responsabilidade quer que se caiba à Recuperanda, no sentido dos senhores estarem aqui hoje, devem estar aqui na segunda-feira próxima. Quero deixar bem claro isso. Alguém lhe imputou isso, doutor? Não, mas não é bom. Eu quero deixar claro. Então, fico feliz com isso. Com a palavra, portanto, credora. É a idade, doutor. Então, deixa... Por gentileza, seu nome? Beatriz, eu sou da Fundisolo de São Paulo. Por gentileza, nós não ouvimos seu nome. Beatriz, eu sou da Fundisolo de São Paulo. Eu fiz trabalhos no SESC, fiz em São Paulo, fiz com o metrô, e meu crédito habilitado está diferente do real, porque incluíram um valor que eu já ganhei transitando em julgado. Então, meu crédito habilitado é hoje 1.338.109,11. Porque tem o que está habilitado é fruto de outra ação. Perfeitamente, doutor. Nós vamos verificar se houve ou não a sentença, se transitou em julgado, isso é importante, viu? Mas com prazer lhe darei daqui a pouco a notícia. Muito obrigada. E também eu teria uma sugestão, eu sei, a Mendes Júnior não quero que quebre. A Mendes Júnior é um cliente meu. Mas também nós não podemos quebrar. E eu trabalho com prestação de serviços. Então, tem funcionários antigos que eu tive que mandar embora, com o fundo de garantia recolhido, mas eles estão sofrendo, eu não consegui quitá-los. Então, eu sei que vocês ganharam uma série de concorrências no metrô Linha 2, São Paulo, contratos altos. Eu gostaria que pensassem que as pessoas que estão aqui, que têm funcionários também, porque eu não consegui também habilitar meu crédito como trabalhista, até poderia... Sabe, se eu pudesse passar tudo para os trabalhistas, eu passaria. Porque tem gente de 20 anos, de 30 anos, que está sendo prejudicado, que trabalhou conosco. Nossa empresa tem 30 anos no mercado e o mesmo CNPJ. Então, eu gostaria, nessas novas obras que a Mendes Júnior vier a ter, nós sejamos prioritários. Porque amanhã vai se buscar outro concorrente no mercado, que talvez seja mais forte, não tenha passado por nada disso, tenha abandonado a Mendes Júnior em piores momentos, e nós
não sei se vamos aguentar, porque eu recebi muitos desaforos, foram outras empresas também, mas o que está mais difícil, os outros eu estou conseguindo receber. Então, gostaria de ser prioritária, nós todos aqui que estamos aqui, que fomos sacrificados nesse problema, a gente está participando como pequenos acionistas. Você vê como é importante ouvir Muito os credores, válida a participação, né? Como é importante ouvir os credores. Muito bem-vinda, a Recuperanda vai avaliar, aí foge, escapa, portanto, a administradora judicial, mas que importância ouvir os credores, dar essa oportunidade, porque a empresa vai poder avaliá-la. Viu? Muito obrigada. Por favor. Mais alguém? Vou chamá-la aqui, por gentileza. Nós já temos informação sobre o seu crédito. Você pode chegar aqui, por favor? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Uhum. Sobre a ideia do Dr. Robson, certo? Se eu entendi bem, ele estava querendo saber, né, se a senhora concedia um espaço para a gente tentar negociar com a Recuperanda, certo? Porque tem muita gente de fora. Provavelmente na outra Assembleia eu não venho, eu sou do Ceará. Essa já é a 6ª vez que eu venho aqui, não só para a Assembleia, certo? E eu estou de viagem marcada, e eu queria já ter assim uma posição de que como é que se ia se comportar esse plano, para me mandar um representante meu e dizer, ó, vota, que a gente já negociou, já tem um percentual certo. Então, vocês que vieram de fora e provavelmente não possa vir, se a gente hoje chegasse um denominador com a Recuperanda, a gente já sabia, na outra Assembleia a gente resolvia em 10 minutos, como falou o doutor. Tá? Então, se vocês topassem essa ideia da gente chegar num comum acordo aqui, certo? Eu também não concordo com o plano, da forma que está, mas eu acho que a gente deveria aproveitar, já está todo mundo aqui, muita gente de fora que eu conheço aqui, que veio hoje, e na próxima não precisava nem vir. Né? Entre um comum acordo, essa seria a ideia, não era, doutor? Sua? Não, isso se a não é senhora possível. concedesse também um não, espaço. Eu posso disponibilizar o auditório, isso me dá um prazer imenso, mas eu estou ouvindo os credores, porque... Sim. Mas isso seria no finalzinho, doutora? Não, sim, eu estou dizendo que eu vou encerrar a Assembleia. Eu estou ouvindo os credores, porque a doutora Cláudia Helena me pediu incisivamente que dê direito de voz aos credores. Houve credores que pediram isso, e nós estamos atendendo, e com muita alegria. Então, eu vou encerrar os trabalhos, mas o auditório, eu estou, obviamente, franqueando a todos que possam ficar aqui, obviamente, então, discutir o que for necessário. Pessoal, se vocês quiserem ficar para a gente conversar, vocês... eu não tenho, tecnicamente, condições de eu conversar, mas pode ser que consiga alguém da Mendes para tratar disso. Pronto, tem alguém da Mendes aqui que possa tratar disso? Né? O problema é esse, eu estou pronto. Para ver se a gente chega a um senso. Eu sou ouvido tranquilo, agora eu não posso dizer, não, então não dá para fazer isso aí, é complicado. Mas, doutor, o senhor veio para cá? Eu estou aqui, ué. Para quê, então? Ué, mas eu estou aqui para... O senhor não tem autonomia? Não, mas é para ouvir. Só para ouvir? Para ouvir, e vamos no limite. Tá ruim. Ué, então tem a proposta aí? Qual a contraproposta? Não, então, tudo bem. Fica registrado, eu vou dizer todos, né? Hein, peraí, e os credores têm autonomia para resolver? Muito bem, mas como eu disse, nós vamos encerrar os trabalhos. Tá certo. Mas o auditório está franqueado para quem possa utilizá-lo. Viu, doutor? Tá bom, doutora. Obrigada. Tá okay. A proposta do senhor é melhor do que eu tenho, nós vamos aceitar. Qual que é o seu credor? Lauro Carvalho. Lauro Carvalho, tá, certo. O Lauro. Então, nós estamos registrando aqui, viu? Tá bom, obrigado. Mais alguma manifestação? Boa tarde a todos. Sim. Renato Melo Leal, da SH Furmas. Eu gostaria, na linha do que foi sugerido... Quer repetir seu nome, doutor? Renato Melo Leal, credora quirografária SH Furmas. Pois não. Na linha do que foi sugerido pelo Dr. Robson e também pelo Lauro, eu gostaria de insistir nessa pergunta, porque não me parece crível que a Mendes Júnior tenha vindo aqui hoje para uma assembleia que, muito embora em primeira convocação havia uma expectativa grande, não é à toa que estamos todos aqui, de que ela poderia, em tese, ser instalada. Não acredito que alguém veio aqui pensando que não havia essa possibilidade. E acho um pouco surpreendente que, diante da boa vontade da administradora,
diante da boa vontade de nós, credores, de estarmos aqui e discutir, eventualmente, um meio termo. Que não haja ninguém da Mendes Júnior aqui, eu volto a fazer esse questionamento, que possa, eventualmente, dialogar, discutir, negociar. É óbvio que isso é extraoficial, não é nada clandestino, muito pelo contrário, assim como não foi da outra vez. Eu endosso aqui, com toda a razão, muito pelo contrário, é muito, muito bacana isso que foi feito, e pelo visto, ela novamente está disponibilizando essa oportunidade. É lícito e desejável que haja esse... Agora, me permitam fazer uma crítica aqui. Já achei estranho a Mendes Júnior não disponibilizar slides, quer dizer, o intuito é resolver, é fazer uma coisa transparente, abrir realmente um espaço para um diálogo, ou não? É pegar todo mundo de surpresa e é isso aqui, dar uma margem mínima para uma negociação, tempo mínimo. A pergunta que eu faço é essa. Não há ninguém aqui que possa ficar com nós todos credores para discutir um meio termo? Claro. Quem seria essa pessoa? O que eu estou dizendo... Assim, o senhor vai ter poderes para isso? A Mendes Júnior, pois é uma companhia. Então, sim, mas se nós tivéssemos, nós viemos preparados, sim. Agora, não se instalou. Então, essa questão de não colocar o slide, tem pessoas que queriam fazer exposição, mas isso é para a Assembleia. Então, não vamos fazer. Ninguém está aqui. Eu repito, da próxima vez, eu até quero ficar aí com vocês, né? Aqui não. Entendeu? Ficarei aqui na mesma altura. Sim. E dizendo ao senhor que em qualquer momento nós estamos prontos ao diálogo. Então vamos dialogar hoje. Nós podemos dialogar. Agora, eu não tenho poderes de decisão. Se tivesse... Então, eu volto a fazer a mesma pergunta que eu... Me desculpe, doutor José Manuel. Eu não tenho. Tá, mas alguém deve ter. No momento, não é possível. Se nós tivéssemos aqui uma Assembleia instalada, então o que ia acontecer? Olha, doutor, nós não aceitamos essa proposta, nós queremos essa outra proposta. Então, vamos esperar aqui 15 minutos, vamos consultar, vamos ver. Isso aí é uma não podemos fazer isso hoje para tentar vir para um ambiente... Porque a sensação que eu tenho... Eu sou aqui... A sensação que eu tenho é a terceira... Nós somos advogados. Eu sei, doutor José Murilo, pelo amor de Deus, isso compreendo e respeito muito. Aqui. Mas agora, eu não estou nem colocando esse peso sobre o senhor. No meu escritório, muito pelo contrário. Estou dizendo sempre que eu quero o diálogo. Nós vamos chegar num denominador comum que ninguém quer que se quebra a empresa. Não é isso? Ninguém quer. Exatamente. Então, nós estamos prontos ao diálogo agora. Eu não tenho capacidade de decidir, porque hoje não tem nada instalado. Agora, podemos conversar... Doutor José Murilo, eu entendo, respeito... Agora, o questionamento não é nem tanto direcionado ao senhor, muito pelo contrário, o senhor é um advogado respeitabilíssimo, conta, inclusive, com o meu respeito, a minha admiração como advogado, mas não é essa a minha ponderação, muito pelo contrário, é para a companhia mesmo. Sim, mas... eu acho que nós estamos aqui pela terceira oportunidade, e me causa uma certa surpresa alguns acontecimentos, de que parece que nós estamos aqui sempre sendo pegos de surpresa, que não há um preparo, uma coisa, até uma estratégia, digamos assim. Estamos preparados, sim. Agora então, instalem agora a sua... Ué, mas é claro. Ok, obrigado. Eu tenho aqui, quem que está aqui que nos representará? A PAR, está aí? A que fez o plano, hein? Fique à vontade, doutor. Mas parece que não há. O que bom, fiquei muito lisonjeada com os comentários que foram feitos. Mais uma vez, eu reitero, o auditório ficará à disposição depois da Assembleia ou na segunda-feira que vem, antes da Assembleia. Mas eu acabei de mencionar, esses esclarecimentos não serão dados na próxima, mas nós teremos, portanto, um esclarecimento final nesse sentido. Agora, em relação à proposta... Só o meu, que eu acho que eu resolveria. Eu vou resolver. A palavra assim que terminar. E eu apenas não vou insistir com essas propostas, porque, evidentemente, a recuperanda, como eu acabei de mencionar, ela pode ou não estar à disposição de ficar depois de encerrada a Assembleia. Essa é uma questão negocial que escapa, portanto, aos trabalhos da administradora judicial. De minha parte, o que eu posso dizer é que o auditório estará disponível,
portanto, vocês poderão utilizá-lo, ou na segunda-feira que vem, a partir das 10 horas. Por isso, eu indago se vamos insistir nessa tese, não adiantaremos ouvir mais credores, porque isso depende, portanto, de uma negociação que a recuperanda pode ou não ter com os senhores e senhoras após encerrados os trabalhos. É sobre esse assunto que, se for, já esclareci. Pois não, doutor? Eu só quero ver se não for sobre esse assunto, por gentileza, seu nome, o Boa credor. tarde, Miller, represento o escritório de advocacia Eduardo Ferrão. Apenas para esclarecer uma questão de ordem a respeito do que vai ser votado na próxima Assembleia. Houve uma informação inicialmente dada pela senhora, doutora, a respeito de que a questão dos 150 salários mínimos do anexo 1 do plano de recuperação judicial não seria colocada em votação e foi contraditado pela própria recuperanda, dizendo que seria, na visão deles, com o que não concordamos, algo negocial. Então, eu queria saber, apenas para poder levar para quem eu represento, qual será o plano, de fato, que vai ser votado na próxima Assembleia. Exatamente. Muito obrigado. Respondendo ao doutor, eu já mandei, inclusive, registrar em ata a manifestação da recuperanda. Certamente ela pode peticionar ao juízo, mas a posição da administradora é no sentido que já houve controle de legalidade. E o controle de legalidade, portanto, ele afasta a questão negocial. Mas é evidente que, tão bem representada como é a Mendes Júnior, ela pode, obviamente, tomar as providências judiciais junto à nossa juíza titular. Mas, a princípio, o controle de legalidade foi exercido e ele afasta, portanto, a questão negocial. Até porque a doutora Cláudia Helena, em várias oportunidades, deixou de decidir e, evidentemente, colocando a cargo da Assembleia aquilo que a meritíssima juíza entendeu que era negocial. Então, portanto, o que é negocial, portanto, acabei de mencionar, será decidido pela Assembleia, mas o próprio agravo suscitou a matéria ao tribunal. Quem agravou foi a própria empresa. Então, o tribunal, tendo decidido, exerceu o controle de legalidade. Mas, se alguma medida for tomada, nós vamos cumpri-la, viu? Pois não, a palavra do senhor. Eu quero dizer aí a todos que eu fico aqui à disposição para reunir com o grupo. Agora, acontece, por exemplo, a situação da CEMIG. Ela não vai hoje abrir o voto. Então, como é que nós vamos? Então nós vamos. Podemos acertar até uma boa vontade. Não sabemos ainda. O problema que é importante e crucial. Agora, fico aqui como se eu sou um advogado, gente. Sou colega de vocês. Então, nós vamos conversar, dialogar. Pronto, agora, a exposição, a justificativa da modificação do plano, ela vem toda preparada para ser feita. Está aí, para apresentar os slides. Agora, nós não somos responsáveis por não ter assembleia. Então, quero deixar isso claro agora. Acabou aqui, encerrou. Vamos conversar aqui, desço aí, nós vamos sentar, vamos ver, não tem dúvida nenhuma, a coisa é absolutamente transparente. Eu não tenho só esse caso na vida, tá entendendo? A vida minha vai tocar, agora, é um problema até social, que a gente resolva isso, e eu estou pronto para ajudar a resolver, pronto. Para, então, encerrar os trabalhos, que constará da nossa ata, os quórums, portanto, de instalação. É importante esse documento da Assembleia, nós estamos fechando as planilhas de Excel. Portanto, aqueles percentuais que nós divulgamos fazem parte integrante, portanto, da ata, que será, portanto, redigida e assinada pelos credores, no caso, que queiram aguardar e, eventualmente, que irão assinar a ata. Né? Por gentileza, pode passar o quórum. Qual que é o primeiro, Leonardo? Aí está, portanto, isso será divulgado também no espaço do credor, mas é parte integrante, portanto, da ata. Passe, por favor. Então, nós temos o registro de todas as presenças e, portanto, o valor dos créditos e, afinal, o percentual de presença que nós temos, portanto, lá em cima. Né? Pode ler, Leonardo, por favor. Bom, na classe trabalhista, tivemos presença de 1.285 credores, totalizando 67,81% do total de credores da referida classe, com valor total de créditos em R$ 19.487.891,94, totalizando, desse modo, 53,21% dos créditos totais. A classe ME e EPP teve um total de 78 presentes, representando 19,7% dos totais. É um crédito total de R$ 5.725.510,09,
correspondente a 17,75% dos créditos totais. A classe de quirografários teve um total de 160 presentes, totalizando 14,77% do total, e um valor de crédito dos presentes de R$ 181.197.509,84, totalizando 62,47%. A classe Garantia Real apresenta o único credor que esteve presente, com crédito de R$ 2.180.000. Agradecendo mais uma vez em nome do Poder Judiciário de Minas Gerais e da doutora Cláudia Helena Batista, nossa juiz da primeira vara empresarial. Portanto, eu encerro os trabalhos. Muito obrigada, até a segunda-feira. E, como eu disse, aqueles que puderem aguardar, eu vou ler a ata e colher as assinaturas conforme requerido à juíza. Muito obrigada a todos. Por gentileza, devolvo os crachás na entrada para que nós possamos aproveitá-los na próxima Assembleia. Doutor Vitor, recolha os crachás para mim, doutor Vitor. Os credores de escritório de advocacia que antes eram quirografados, para serem Agora trabalhistas. Na trabalhistas. próxima já vai Não, na já estão na lista trabalhista. Porque a decisão foi recente, né? Isso é só o tempo agora para ajustar. O senhor tem um cadastro direitinho do espaço credor? Recebe as nossas Sim, notícias? o escritório acompanha direitinho. Então, tá bem. Parabéns pelo site também. Viu? E a Olha, conta ajuda muito, viu? No atraso foi muito pesado, Eu vi. mas o bom senso prevaleceu. Eu não posso admitir credor de uma classe mínima. Claro, só ia ter complicação no futuro. Da necessidade da nossa próxima segunda-feira, o credenciamento é necessário a partir das 10 horas. Senhores e senhoras, o credenciamento segunda-feira é novamente necessário. Credenciamento. Documentação não, mas credenciamento, eu preciso saber quais são os presentes. Então, por gentileza, de 10 às 12h30, eu peço a todos que compareçam para o credenciamento, ok? Muito obrigada. Eu vou ver, eu acho que não tem mais. Eu acho que já foram retidas já. Mas toda essa documentação que foi, ela está disponibilizada no nosso espaço do credor. Acompanha pelo site, lá está disponibilizado, no próprio aplicativo, está tudo lá. Eu vou ficar só com um, porque vai ter que ler lá. Aí pode ligar e desligar aqui. É só isso.